Olá, irmãos. Mais uma vez aqui na quarta-feira. Quero abençoar você. Espero que você e sua família estejam no Senhor Jesus, guardado na sua palavra, guardado no seu espírito e sempre, não é? Fazendo menção ao nome do Senhor. Porque o nome do Senhor, ele salva, ele cura, ele liberta. É o nome do Senhor que nos fortalece. Então, nessa noite, nós estamos com essa proposta, com um tema muito interessante, que é fique vivo para ficar rico, né? Até rima, né? Fique vivo para ficar rico. Então, se você não viver para aproveitar as riquezas, então para que as riquezas, né? Então, a vida é para a gente adquirir riquezas. A Bíblia diz que os anos vão nos fazendo alcançar coração sábio. A Bíblia diz que a sabedoria vale muito mais do que joias. E a Bíblia diz que uma mulher sábia que edifica a casa, o valor dela supera das joias, das pedras preciosas. Princípios e valores bíblicos que enriquecem a vida de um homem. Então, antes de ficar rico financeiramente falando, a gente tem que adquirir as riquezas da palavra. Então, a palavra vai nos ensinando a ter responsabilidade, a ter uma gestão através do Espírito Santo, a depender de Deus nas ideias, né? Para ficar rico só basta ter uma boa ideia, e Deus pode te dar essas ideias. Os homens em toda a humanidade, houve uma mudança de patamar na tecnologia. Quando se inventou a roda, o mundo ficou mais rico. Quando se inventou o pneu de borracha, ficou mais rico. O interessante é que o cara que inventou o pneu, por exemplo, de borracha, ele é um engenheiro agrônomo. Ele não tinha nada a ver com um engenheiro em outras áreas. Então, se você pegar os inventores e ver que eles tiveram uma grande ideia, é porque ela veio de Deus. Deus traz sabedoria ao homem. Então, a sabedoria, às vezes, ela produz riqueza e torna o dono da sabedoria rico. Então, de onde vêm as riquezas? Né? Vem do Senhor. De onde vêm as primeiras coisas interessantes e que existem na Bíblia? Tem uma passagem na Bíblia que fala que o portão se abriu e Pedro então passa. E eu estava fazendo uma referência outro dia, que foi o primeiro portão automático da Bíblia. Não existia um dispositivo de automação dos portões. Então, a Bíblia foi referência em sua leitura na história da humanidade. Desde que ela foi criada, ela foi escrita e editada, ela tem sido uma inspiração. Então, nessa noite, nós queremos pedir a você para não morrer antes de ficar rico. Como assim, pastor? Ora, tem muita gente morta aí, rica, né? Tem muita gente que não viveu ainda para viver as riquezas de Deus. Então, você precisa estar vivo. Mas eu estou falando de uma morte física ou de uma morte de espírito. Tem gente que é morta, pobre espiritualmente. Então, é dessa riqueza que nós queremos falar. Nesses dias da quarta-feira, nós temos falado de tantas coisas sobre a família, né? Quem é a família? Como podemos melhorar a família? Como podemos nos comportar como família? E isso independente dos temperamentos, porque aí tem os temperamentos, tem os relacionamentos na família, do casal, dos filhos, do papel do homem, papel da mulher. Então, nesses dias, nós mesclamos tantos assuntos e hoje nós temos uma convidada especial, que é a pastora Mariar, essa mulher amada, cheia do Espírito, uma pastora querida aqui da nossa igreja, da Lagoinha Santa Mônica. Então hoje ela tem uma missão. E qual é a missão então dela? É tentar trazer para nós as coisas importantes que foram mencionadas nessas últimas quartas-feiras e também trazer alguma inovação, alguma sugestão, aquilo que o Espírito Santo colocou no seu coração para nos trazer hoje. Então, Viva para Ficar Rico é apenas um título para instigar, né, a sua fome de aprender os princípios e valores de Deus para que você possa aprender o verdadeiro valor do ouro de Ofir. O ouro de Ofir, no final da reunião, eu vou explicar para você o que é o ouro de Ofir. Quando Davi ele faz uma oferta ao Senhor para a construção do templo, ele se refere a esse tipo de ouro.
Então tem coisas que são mais preciosas, são mais raras na vida da gente, que nos enriquece mais do que o ouro de Ofir, nos enriquece mais do que as pedras preciosas, do que o ouro, esse ouro normal, do que as coisas da terra. Então é dessa riqueza que a gente tem que se encher. Lógico que Deus pode fazer você ficar rico financeiramente, de bens, mas eu conheço pessoas que ficaram ricas e perderam as suas riquezas por falta de sabedoria. Tem pessoas que receberam heranças enormes, mesmo pessoas que diziam que tinham Deus, mas eles não tinham consolidado em suas vidas princípios do reino que pudesse consolidar suas riquezas, confirmar suas riquezas, porque precisa ter gestão. E a gestão ela parte por princípios bíblicos. Então são esses princípios bíblicos que vão trazendo ao nosso coração essa riqueza. Primeiro nós temos que ser ricos no nosso conhecimento de Deus, não é? Primeiro, para fazer Deus conhecido, a gente tem que conhecê-lo. Então, nesses dias, nós falamos tantas coisas, falamos sobre as mulheres, falamos sobre os homens, falamos sobre os filhos, falamos sobre as tarefas, uma ajuda mútua nas tarefas domésticas. Falamos tantas coisas. Quarta-feira, nós comentamos sobre... Me lembra aí, eu esqueci. Quem lembra aí? Quarta-feira eu falei sobre... Filhos mimados. Filhos mimados, né? E filhos mimados fala sobre essa loucura de querer que Deus nos sirva da hora que a gente quiser, da maneira que a gente quer. Então, filhos mimados geralmente querem colocar Deus como servos. E nós, na verdade, Deus nos serve por amor, mas o primeiro passo é a gente aprender a amá-lo e servi-lo. Então, foi tantas coisas que falamos e tantas coisas que nos escapou, não é? Então, assim, hoje a pastora Maria tem essa missão de profetizar na sua vida, vida de Deus. E essa vida de Deus vai gerar riquezas na sua vida. Vai gerar riquezas na sua vida cristã, pessoal, individual. E isso também vai ser o motivo das pessoas que estão à sua volta se enriquecer também. Mas para isso você tem que ficar vivo. E quando eu falo de ficar vivo é espiritualmente. A Bíblia diz que tem pessoas que entristecem o Espírito de Deus, tem pessoas que extinguem o Espírito de Deus. E aí ficam vivas, zumbis espirituais, zumbis na terra. Às vezes têm as riquezas, mas não sabem usá-las para o propósito certo. E aí são ricos, pobres e mortos. Então, esse título, que parece título de filme, né? Fique vivo, ou viva para ficar rico, ou fique vivo para ficar rico, é apenas para você refletir sobre o que é vida e sobre o que é riqueza. Quero orar por você que está aí, antes de passar a palavra para a pastora Maria. Ela está aqui do meu lado, a câmera vai virar um pouquinho, para que, não sei se você está vendo ela. Você está vendo? Então ela está aqui do meu lado. Então eu vou orar por você e logo em seguida ela vai ficar com a câmera só para ela e vai tomar a palavra para nos edificar nessa noite. Quero orar por você, pedindo a Deus que nos dê uma semana de vitória. Profetizamos que essa semana vai ser uma semana de vitória. Profetizamos que domingo vai ser o domingo da vitória. Então, tome posse. Quero também crer nisso, em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por essa igreja. Obrigado pelo povo de Deus que está aí assistindo, que está recebendo, vai receber esta palavra agora, em nome de Jesus. Eu abençoo a pastora Maria, que ela receba uma porção dobrada do teu Espírito, Senhor, e traga ao coração de cada vida que hoje nos ouve uma nova esperança e princípios e valores do reino que vai nos tornar ricos para Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Boa noite. A paz, né, do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na vida aí de cada um de vocês. E eu vou hoje, realmente, como o pastor colocou, vou me esforçar aqui, né, em estar trazendo alguns temas, de maneira até a alinhavar, né, tudo aquilo que o pastor Vladimir trouxe nessas últimas semanas para nós.
né, cuidando aí das famílias nesse tempo de quarentena, de isolamento social, de distanciamento social, aonde, quando nós ficamos aí juntos, né, 12 horas, 24 horas, né, dentro de uma mesma casa. Então, esse tema, nessas últimas semanas, foi muito bom, muito edificante para todos nós, porque foi nos esperançando, né, nos edificando e renovando as nossas forças, né, para darmos conta aí de estarmos tanto tempo junto uns aos outros no mesmo ambiente, né? E como o pastor Vladimir colocou, esse tema de hoje, né, viva para ficar rico, é muito interessante que às vezes as pessoas falam assim, não, a maior riqueza é a saúde, né? E eu costumo dizer que a maior riqueza é a paz, né? Por quê? Porque sem paz nem saúde nós vamos ter, né? E a paz, ela é fruto do Espírito Santo, que nós devemos buscar todos os dias, para que nós possamos estar bem de saúde, né? O nosso corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos estar emocionalmente saudáveis, né? Uma alma aí sarada, porque Jesus morreu, foi pela sua alma, né? Então ela é preciosa para o Senhor. E espiritualmente, né? Para que nós possamos ter um espírito realmente cheio do Espírito Santo de Deus, esse espírito que o Senhor nos deu de poder, de amor e de moderação, de maneira que nós possamos cumprir com a palavra dele. Então, a palavra de Deus, ela vem trazendo ensinamentos, princípios, mandamentos, ordenanças de valor. E por isso nós temos que entender essa riqueza, né, que o título traz para nós, esses valores preciosos da palavra de Deus na nossa vida. E que nós precisamos não só conhecer, mas também praticar. Nós sabemos que a sabedoria é o conhecimento praticado. Então, eu e você, não só precisamos entender, compreender, mas também praticar, né, de maneira a que isso realmente traga riquezas para a nossa vida, um retorno, né, para a nossa vida. Quando nós falamos de riqueza, nós não falamos só de dinheiro, mas nós falamos de prosperidade. E prosperidade também não é só dinheiro, prosperidade é quando tudo lhe vai bem. E aí a palavra de Deus vem falando de um outro princípio, que é o temor, né? Porque aquele que teme ao Senhor, tudo lhe irá bem. Então, nós precisamos buscar isso. Eu quero deixar aí 3 versículos que o Mica vai colocar para vocês. Nós não vamos lê-los, mas eu gostaria que vocês guardassem para ler depois. Provérbios 15, 16, 16 e 17, 1. Todos os 3 estão aí em Provérbios. E que vem falando, né, sobre alguns princípios da palavra, quando dizem um deles, né, que é melhor um bocado, né, com paz do que grandes riquezas numa casa sem paz. Então, vem falando nesse sentido de que não importa eu e você sermos ricos financeiramente, né, se nós não formos ricos da palavra de Deus, porque é ela que é a base da família. E aí, eu estou trazendo aqui para vocês hoje algumas preciosidades que a palavra traz, né, para que seja levado para a nossa casa, para a nossa família. A primeira pérola, né, a primeira pedra preciosa de Deus para a nossa vida, em família, é o amor. E nós temos que entender aqui que o amor, eu não estou falando em termos de afeto, mas o amor que é o próprio Deus. É aquele amor que você vai encontrar lá em 1 Coríntios 13. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu amo fulano. Peraí, mas é aquele amor ali de Provérbios, né, de 1 Coríntios 13? Porque se não for aquele amor, né, todos os outros, eles vão de alguma forma falir. É só esse amor de 1 Coríntios 13, sendo a base de uma família, de um casamento, é que vai fazer com que essa família prospere, não no sentido financeiro, mas de paz, no temor do Senhor, e tudo lhe irá bem. Então, esse amor, que é o próprio Deus, ele precisa ser a base da sua família, a base do seu casamento e do seu relacionamento. 1 Coríntios 13 vem falando como que esse amor, essa pedra preciosa que o Senhor nos dá, que é Ele mesmo, vai fazer com que tudo fique diferente. Nós sabemos que o desamor, né, é a ausência desse amor.
Nós sabemos que o contrário do amor não é o ódio, mas é a indiferença, né, que é gerada nesse desamor. Então, nós precisamos dessa pedra preciosa para estar construindo essa casa na presença do Senhor. É como se fosse uma das pedras que vão ser encaixadas ali para construir essa família, construir essa casa. Esse amor é o amor que eu e você precisamos buscar todos os dias para que possamos conviver melhor, né, dentro de uma família. E é interessante que é esse amor, que é o próprio Deus, que vai ali gerar as outras pedras preciosas e fazer com que eu e você sejamos ricos de paz dentro do nosso lar. Então, a outra pedra é exatamente o perdão. A palavra de Deus diz que o amor, ele é perdoador. É aquele que se doa o tempo todo para perdoar. Nós precisamos entender que o perdão, ele não é uma opção. O perdão ele é uma ordenança bíblica e precisa ser uma obediência minha e sua. E por uma questão simples, eu erro, você erra, eu peco, você peca. Então, nós não podemos apontar dedo, principalmente dentro da nossa família. Quando um pai e uma mãe vê o seu filho errando, ele precisa entender que ele é coparticipante desse erro e dessa falha desse filho. Até porque esse filho foi criado, educado e instruído por eles. Então, esse pai e essa mãe precisa ter um olhar sobre esse filho, um olhar de misericórdia, porque geneticamente é um pedacinho, né, de um e de outro. E enquanto estrutura de personalidade, caráter, né, valores de caráter, valores morais, éticos, cristãos, religiosos, familiares, esses valores foram passados por esses pais, né, até aos 10 anos de idade. Então, quando um pai de um adolescente ou de um jovem vê ele errando, ele precisa ter esse coração misericordioso, como nosso Deus tem de nós, entendendo que esse filho, na criação, eles foram coparticipantes. Então, ali é o momento de quê? De amar e de perdoar uns aos outros, porque ninguém é perfeito. E a família é o melhor lugar para que nós possamos aprender a amar e aprender a perdoar. Mais do que 70 vezes 7, às vezes nós precisamos perdoar todos os dias e às vezes mais de uma vez no dia, né? E o amor, então, é provado na medida do perdão. Eu desconheço alguém que pode dizer que ama e que não perdoa. As duas coisas caminham juntas, né? Porque o amor, ele é perdoador. Né? O amor, ele não é rancoroso, ele não é ressentido, ele não é cheio de mimimi, porque ele é o próprio Deus, né? E nosso Deus, ele não funciona dessa forma. Às vezes, quando você ou eu pecamos e chegamos diante do Senhor, fala, nossa, Senhor, pequei de novo. Ele vai falar, de novo como, minha filha? Eu não guardo o passado. Deus não tem comprometimento com o seu passado, né? O seu passado está lá na cruz. Deus agora tem comprometimento com o seu presente e com todos os planos de vitória que ele tem para você. Amém? Então, o amor e o perdão. E aí também nós precisamos entender que esse amor e esse perdão, ele vai funcionar de forma saudável dentro de uma questão de autoridade. E essa autoridade, eu não estou falando só da questão do marido, da esposa e dos filhos, né? Essa hierarquia, Deus, homem, mulher e a prole. Mas uma autoridade enquanto ordem, enquanto poder, enquanto domínio que você tem dentro da sua casa e da sua família. Você tem autoridade sobre a sua casa. A mãe, ela tem autoridade sobre o filho para impor a mão e orar e abençoar e também amaldiçoar. Porque com a sua palavra, mãe, você pode abençoar e amaldiçoar o seu filho. E isso é autoridade. Marido, da mesma maneira, ele tem autoridade, não só como figura de autoridade, mas a autoridade para abençoar e também para amaldiçoar. Olha como é sério esse princípio e esse valor de autoridade. Né? Quando nós lembramos lá na palavra daquele comandante que ele fala para Jesus, não precisa ir lá não, né? Se daqui o Senhor falar, vai acontecer. Esse é o princípio de autoridade.
Então você, pai, você, mãe, você tem essa autoridade sobre a vida dos seus filhos. Por isso, cuidado com aquilo que você fala, né? Porque você está imprimindo nele uma ordem espiritual sobre a vida do seu filho e filha. Por isso, pai e mãe, abra sua boca para abençoar. Mesmo que você tenha que instruir e disciplinar, que seja em amor, que é o primeiro princípio. Que passe pelo perdão, porque o seu filho, ele erra tanto quanto você. Quantas vezes, né, eu tive que aprender coisas com as minhas filhas. Eu aprendi com elas, embora elas sejam mais jovens do que eu. Aprendi a ter mais paciência, né? Os filhos nos ensinam muito a ter paciência, a amar, a perdoar, né? Quando erramos, até na hora de disciplinar, já aconteceu de ter que pedir perdão à minha filha porque eu abusei do sentido da disciplina e da vara, né? Falei, nossa, eu disciplinei, acabei disciplinando com raiva, em vez de disciplinar com amor. Então, esses princípios, eles vão passando essas pedras preciosas que vai enriquecendo a sua família, vai enriquecendo o seu casamento, vai enriquecendo o seu relacionamento. Então, o amor, o perdão e a autoridade. Quando você abrir a boca, entenda que na sua fala tem poder. Então, cuidado com isso. Cuidado com o que você vai falar com a sua esposa, com o seu filho. Primeiro porque eles guardam. Nós sabemos o quanto que mulher tem memória de elefante, né? Então, ali você fala uma coisa em 2000 e ela vai lembrar. Ela lembra a data, ela lembra o horário, ela lembra onde que vocês estavam. Ela guarda, né? A mulher, ela guarda. E ela guarda, claro, para poder se sentir mais amada. Por isso que ela acaba cobrando isso na frente, né? Porque mexe muito com ela. Mas os filhos também guardam. Então, cuidado com aquilo que você fala. Busque ser o mais justo possível dentro de uma situação. Quando um filho ou outro trouxer alguma situação que você tenha dúvida de quem errou, de quem falhou, ouça um lado, ouça o outro. E se por acaso você não chegar a conclusão nenhuma de quem que errou, né? Libere os dois. Tem gente que fala assim, não, eu vou punir os dois. Não faça isso, porque aí você vai estar punindo um lado que não fez nada. Então, é melhor liberar o outro lado em perdão. Libere os dois, né? E aquele que fez errado, o Espírito Santo de Deus vai chegar o momento de convencê-lo, para que ele confesse para você o que ele errou e peça perdão ao irmão, né, que por acaso foi constrangido em ser chamado a atenção por algo que não foi ele que fez. Olha só como o amor, ele vai permeando ali o perdão e essa palavra de autoridade sobre a sua casa e sobre a sua família. Os princípios bíblicos. Como é importante essa pedra, né, dos princípios bíblicos. Nós sabemos que todo princípio bíblico, quando quebrado, ele gera consequências desastrosas dentro de uma casa, de uma família. Às vezes, princípios bíblicos quebrados, claro, por motivos nobres, né? Vou trazer um aqui, aquela história do puxadinho nas parentelas, né? Então, papai e mamãe moram, aí eu faço um puxadinho, aí aqui mora meu filho com a minha nora, aí eu faço outro puxadinho, aí mora o outro filho com a outra nora. Quando você bem vê, a parentela está toda dentro de um mesmo quintal, né? Isso é uma quebra de princípio bíblico, né? Porque a palavra de Deus diz, deixará o homem os seus pais, a sua parentela e se unirá à sua esposa. Entendendo que se deixar não é abandonar. Nós precisamos continuar cuidando dos nossos pais, continuamos a honrá-los, nós não vamos abandoná-los, mas nós precisamos deixá-lo no sentido de espaço físico, cada um no seu espaço. Por quê? Porque ali tem uma autoridade e que se você estiver ali também, quem vai ser a autoridade no meio disso tudo? Então se perde, né? E como eu disse, o princípio da autoridade ele é muito importante, porque ele faz as coisas acontecerem. É a sua palavra de autoridade que faz as coisas acontecerem dentro da sua casa. Então é importante esse princípio, um dos, né, desses princípios bíblicos não serem quebrados. Então a palavra de Deus vem trazendo tantos princípios bíblicos, alguns até que geram peso, você tem alguma dúvida. Mas lembre, você tem o Espírito Santo de Deus e ele testifica em você aquilo que é a verdade. Se você está em dúvida, é porque não é a verdade. Tem algo aí
embaçado, né? Deus diz que ele desembaraça o nosso caminho, amém? Então, qualquer dúvida, sempre busque uma figura de autoridade para te esclarecer. Os princípios bíblicos, então, é outra pedra aí preciosa para estar formando essa casa aonde você mora aí com a sua família. Eu costumo trazer uma imagem dessa casa assim muito interessante, se você puder pensar junto comigo, querido, né? Então, vem ali a cobertura da casa, que é o Espírito Santo de Deus, as paredes da casa, que é Jesus na sua obediência e no seu poder, e a base da casa, que é o amor, que é o próprio Deus. Aí você está dentro dessa casa, com essa cobertura espiritual, com a obediência e submissão do Senhor Jesus na sua autoridade e com a base, que é o amor, que é o próprio Deus. Como que essa casa não vai funcionar? Como que ela não vai dar certo? É impossível, né? E aí essas pedras vão formando essa casa, o amor, o perdão, a autoridade e os princípios bíblicos inculcados, guardados no seu coração. Sempre busque na palavra, leia a palavra todos os dias, preste atenção nos princípios, nos mandamentos, porque às vezes as pessoas ficam muito ligadas às promessas que tem na palavra, né? Eu quero os meus direitos, mas e os deveres e as obrigações? Como eu disse semana passada aqui, nós estamos debaixo das misericórdias do Senhor, mas nós não podemos ficar só com as misericórdias. Nós queremos as bênçãos do Senhor. E para isso nós precisamos estar em obediência à sua palavra. Uma outra pedra preciosa que enriquece a nossa família é a proteção. A proteção. Essa proteção, ela passa não só por algo prático, né? De como que é a minha casa, onde eu moro, né? Se eu moro numa casa que tem muro alto, se tem muro baixo, se eu estou dentro de um condomínio ou não. Existe essa proteção prática, mas essa proteção aqui é uma proteção familiar, né? Um irmão mais velho cuidando do mais novo, o pai cuidando dos filhos, o marido cuidando da esposa, a esposa cuidando da outra filha. É interessante como a proteção, né? A minha mãe dizia assim, olha, eu posso falar da minha filha, mas não fala dela não, não é isso? É assim que acontece. A família se protegendo, a família cuidando ali do seu alicerce e não deixando ninguém entrar. A palavra de Deus vem falando das raposinhas. E nós precisamos lembrar que as raposinhas, às vezes, elas são tão bonitinhas. Mas toda raposinha, ela cresce e pode virar um raposão. Então, toda família precisa de proteção. Um protegendo o outro. Às vezes eu atendo familiares que um está falando mal do outro, amaldiçoando o outro, ao invés de proteger. Proteja a sua família. Querido, não deixa ninguém falar mal da sua família, da sua casa. E isso precisa começar por você mesmo. Né? Não fale mal do seu esposo, mulher. Não fale mal da sua esposa, homem. Não faça isso. Até porque o seu marido é a escolha sua. A sua esposa é a escolha sua, homem. Então, não fale mal. Porque quando você fala mal do seu cônjuge, você está falando, em primeiro lugar, mal de você mesmo. Porque a escolha foi sua. Não preste atenção nisso. Também os irmãos, né? Entre os irmãos, não fale mal. E não deixe ninguém falar mal. Pelo contrário, proteja o seu irmão, preserve. É a intimidade da sua família, é a privacidade da sua casa. Guarde eles a 7 chaves. Não deixa ninguém entrar nisso, né? Isso diz respeito só à sua família, à sua casa. Isso é proteção. Né? Proteja aquilo que vocês conquistaram. Às vezes a pessoa quer contar muitas coisas. Porque nós compramos isso, compramos aquilo. Cuidado. Existem pessoas que são invejosas, sim. Existe um espírito de inveja, sim. Então cuidado com para quem você conta as suas conquistas dentro da sua família. Né? Guarde isso para pessoas que você sabe que ama você e que também está ajudando a proteger você em oração. Às vezes eu costumo muito contar as minhas coisas para o pastor Vladimir e pastor Anísio, para quê? Para me proteger, para me guardar, né? Porque eu sei que eles amam a minha vida e a minha família. Então busquem vocês também ter esse cuidado, se protejam.
Não falem mal de vocês mesmos, né? Como diziam os antigos, roupa suja se lava em casa. A gente não fica espalhando coisas da nossa família para outras pessoas, não. Isso é um princípio bíblico e uma pedra preciosa para a sua casa, para a sua família. Amém? Bom, para finalizar, e é uma outra pedra preciosa, e essa aqui é de grande valor, né? Porque é a partir dela que nós conseguimos todas as outras. Ela é a oração, né? E a oração ela é muito importante porque, primeiro, o que é oração, né? É um relacionamento com Deus. Nós entendemos que o nosso Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele sabe exatamente de tudo que você precisa, mas Ele quer ouvir isso de você. E isso se chama relacionamento. Deus poderia simplesmente ir te dando coisas, né? Aí suprindo as suas necessidades, como é a promessa dele na palavra, né? Todas as suas necessidades serão supridas. Ele sabe exatamente o que você quer, o que você precisa, o que você sonha. Ele sabe exatamente, mas ele quer ouvir de você isso. Ali no Éden, quando Deus ia se encontrar com Adão ao cair da tarde, era para ter um relacionamento. Porque, na verdade, nada faltava a Adão, a não ser ali, naquele momento, a presença do Senhor. E foi nesse relacionamento que, mesmo que Adão não tivesse aberto a boca para falar, mas Deus sabia de uma necessidade, né, que era uma parceira, uma companheira. Então, no relacionamento, Deus vai te conhecendo e se deixando conhecer de você, né? Como é bom quando nós podemos, no relacionamento com Deus, conhecer o Deus a quem servimos. Nós sabemos de pessoas que não conhecem a Deus, não conhecem. E aí, Jesus, né, ele fala que lá, quando chegarmos, ele vai falar isso para algumas pessoas, né? Que não, olha, eu não te conheço, né? Por quê? Não teve relacionamento. E relacionamento é através da oração. É através desse tempo que você se dedica a estar com o Senhor. Orar sem cessar é bom, queridos, mas também parar um tempo, 1 hora diária, para estar na presença do Senhor e orar, se fazer conhecer dele e conhecê-lo melhor, né? Deixa o Senhor te sondar, ele sabe exatamente da sua dor, porque ele viveu todas as mesmas dores que você vive hoje. Então, ninguém melhor do que ele para saber exatamente como te ajudar, como te amparar, como te proteger e como te dar solução para os seus problemas. Oração, né? Às vezes a pessoa, quando está passando por alguma situação familiar, ela chama todas as pessoas. Ela liga para um, ela liga para outro, ela vai no pastor, ela vai no psicólogo, ela vai em todo mundo, menos na presença do Senhor, né, para orar. Né? E aqui eu quero até deixar uma dica de um filme que eu gosto muito, que chama A Virada. Né? Esse filme ele é muito importante assim, para pessoas que precisam aceitar o Senhor, para aqueles que precisam se reconciliar com o Senhor. E esse filme ele traz uma base para nós de oração. Então é a partir da oração que você vai conseguir todas as outras pedras preciosas para sua família, para sua casa. Porque a partir da oração você vai se encher do Espírito Santo de Deus, aonde vai ser gerado esse amor do Senhor. E esse amor, ele vai te trazer o perdão, a autoridade, a obediência aos princípios bíblicos e a proteção familiar. Eu espero que vocês tenham aí guardado essas pedras preciosas no seu coração, para que, se você não tiver, vá comprar. Sabe aonde? Lá na Casa do Oleiro. Na Casa do Oleiro, né, pastor? Na Casa do Oleiro tem essas pedras preciosas aí para você ir comprar. Desça, né? Desça do seu orgulho e vai lá embaixo na Casa do Oleiro comprar essas pedras, de maneira que você possa aí construir a sua casa, a sua família, no amor do Senhor. Amém? O pastor Vladimir já chegou aqui do meu lado e ele vai aí finalizar e conversar também um pouquinho com vocês. Amém? O Mica, se tiver alguma pergunta, né? No meu caso, eu sempre deixo aberto, né? Como também sou psicóloga, então estou aberta aí, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, posso responder aqui hoje ainda ou depois, tá? Beijo no coração de vocês, Deus abençoe a família de vocês
e que vocês possam estar construindo uma família rica, né, preciosa na presença do Senhor. Amém? Que bom, amados, que vocês ouviram essas palavras tão preciosas, esses princípios, e são pilares, né, que nós vamos montando a nossa casa espiritual. Se você tiver alguma pergunta, depois a maioria das pessoas são da igreja, tem o telefone da pastora Maria, o Micaías depois vai colocar o telefone dela aí e vai ficar na live, porque se alguém, até pessoas de outro lugar que assistam e quiser ter algum contato e fazer alguma pergunta, às vezes é uma pergunta pessoal e não dá para fazer, nesse momento, então você pode fazer essa pergunta. Repetindo, vamos deixar o telefone da pastora Maria, e ela também é psicóloga, como ela falou, então às vezes você precisa de um atendimento, até quarta-feira ela está aqui, às quartas-feiras, no plantão da igreja, e no culto presencial, porque domingo à noite nós temos culto presencial, geralmente ela está aqui, você pode encontrá-la, e talvez ela possa te ajudar a implementar algumas coisas sobre a sua própria vida e da sua família. Nós gostamos muito, para mim foi uma novidade, geralmente eu não fazia live, não tinha esse hábito de fazer, Maria tinha mais do que eu, porque ela sempre estava na Rede Super, sempre fez seminários fora, quando eu a conheci ela já tinha esse ministério, mas no meu caso não, sempre fui um pastor local, com as ovelhas lá no aprisco, nunca fiquei na vitrine. Então eu tive agora que me adaptar nesse momento do coronavírus, reaprender a me apresentar, não sei para quem, porque aqui na igreja é diferente, porque você tem o público, você olha para o público e você fica mais seguro. Mas na live você não sabe quem está lá atrás, né, quem está te ouvindo, mas por amor ao nosso Deus, o Espírito Santo vai nos ensinando, vai nos moldando e nos leva até a pintar a barba, né? Você vê que eu fiquei o barba negra aqui. Mas é apenas para me conformar e ficar mais feliz, porque eu estava muito feliz com a minha barba branca e o cabelo preto. Então agora espero que vai ficar branco depois, mas vai dar uma queimada e nós vamos ajeitando, né? Mas o fato é que nós estamos aprendendo, nós estamos montando uma equipe, equipamentos, tudo, e eu acho que, não sei como vai ser o futuro, mas eu acho que a nossa igreja sempre vai ter, as igrejas, e a igreja brasileira já faz isso, mas a nossa igreja local sempre vai ser essa produtora de conteúdo. E isso está no meu coração, produzir conteúdo, não só para o nosso aprisco aqui, mas também para extrapolar e ir para outros lugares. Lá em Maceió tem pessoas assistindo, outros irmãos de outro lugar, lá no Chile. Então os irmãos que gostam da gente estão sempre assistindo alguma coisa e as fronteiras estão sendo alargadas, não é? Então se nós orarmos como Jabes orou, a gente pediu a Deus para alargar nossas fronteiras. E Deus tem a sabedoria, a multiforme sabedoria dele. Amém? Então, nessa noite eu quero arrematar alguns versículos bíblicos. Eu prometi falar sobre Ofir. Ofir é uma região, é um lugar geográfico onde o ouro é um ouro raro, é um ouro mais caro do que o ouro que se encontra em qualquer outro lugar. Então a Bíblia fala que esse ouro foi usado no templo. Quando Salomão passou os projetos e a missão para construir o templo, esse templo suntuoso que Davi investiu, ele fez isso pelo princípio de amar a Deus. Ele falou que o amor a Deus superava qualquer ouro, qualquer coisa preciosa que a terra existisse. Então ele procurou na terra o ouro mais raro para usar nas paredes do templo. E esse ouro era o ouro de Ofir. Então, às vezes nós damos para Deus coisas simples, coisas que não têm valor. Mas Davi, ele aprendeu que a adoração, beijar a face de Deus por amor, vale muito mais de qualquer bem, qualquer coisa que possamos adquirir na terra. Às vezes nos esquecemos disso. Então,
e precisa estar vivo na fé, precisa ter uma adoração viva, ter uma rendição verdadeira, ser convertido verdadeiramente a Deus, para ter um coração totalmente do Senhor, um coração íntegro na presença de Deus, para que essa balança penda para o lado do Senhor, não para o seu lado. Então, dá tudo que tinha, dá tudo que tem, né? Oferecer ao Senhor um sacrifício de louvor, e isso não tem coisas mais ricas, isso é precioso na vida de uma pessoa. Não se corromper pelas coisas do mundo, isso é algo maravilhoso. Essa pessoa é rica. Ela é rica não só na terra, como também no céu. O Senhor Jesus disse que aquele que não negar na terra, ele também não negará no céu. Pelo contrário, diz que ele vai confessar essa pessoa, vai dar testemunho dessa pessoa diante dos anjos de Deus, lá diante do trono. E vai elogiar, como Deus elogiou a Jó. Então, por quê? Porque essa pessoa é preciosa. Justiça, honestidade, ser justo diante de Deus, ser um homem e uma mulher de Deus, isso é riqueza que extrapola as camadas da terra, né? Isso é algo que vai além do universo, vai até o céu dos céus. Então é isso que os apóstolos buscavam e essa riqueza que os profetas pregavam. Uma riqueza além do que o universo pode nos mostrar. A sabedoria que vem do próprio Deus. Então, achei interessante essa questão do Ofir sendo uma região. Então, vou ler o texto só para não ficar vagueando e eu quero depois te fazer um convite. Então, que a sua fé seja tão preciosa como o óleo de Ofir, o seu coração seja tão perdoador, porque você prefere mais alegrar o coração de Deus do que a você mesmo. Então, sua fé é cristocêntrica, não é egocêntrica. O seu ego não pode ser maior do que o seu amor a Deus. E nós lutamos contra isso 24 horas. Estou falando do cristão, amém? Essa pregação é para crente, para você que é crente. Lógico, se você está entrando aí e não tem Jesus, você só pode dar o seu coração. Para Deus não tem algo mais precioso do que o seu coração. É o seu coração que Ele quer. Um coração rendido. Um coração que o ama. Então, eu vou ler esses dois textos e depois, um está em Reis, outro está em 1 Crônica 29, mas eu vou começar por Apocalipse 3, porque a pastora Mariá, quando passou a bola para mim, nós não temos duas câmeras ainda, então a gente fica rodando a câmera. Mas vamos ter, tenha calma, em nome de Jesus. Então aqui em Apocalipse 3, aliás, não temos nem câmera, a gente tem um webcam. Como é o nome disso aqui, Micaías? Webcam. Aí aqui nós estamos nos virando. Então aqui em Apocalipse 3, eu lembrei quando ela falou, no capítulo 3, deixa eu ver se tá bom? Capítulo 3. Ele está falando à igreja de Laodiceia. Ele começa no versículo 14. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, e que não és frio nem quente, que deras que fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, eu te vomitarei da minha boca. Preguei isso no domingo de manhã, sobre fogo. Então, se você não assistiu essa pregação sobre fogo, e aí eu finalizei no domingo de manhã sobre a fervorosidade do cristão, da fé do cristão, crente fervoroso, espiritualmente ou não, e aí eu falei de algumas coisas, então você assiste lá a live de domingo de manhã às 10h30. Mas ele diz assim, dizes que é rico. Rico sou. Então muita gente fala assim, rico sou, bate no peito, eu sou muito rico. Eu estou enriquecido e de nada tenho falta. Aí Deus passa ele pela balança e fala assim, mas não sabe que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compre ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas. Aí ele vai falando, consequentemente, o que é riqueza para ele.
Então vestes brancas para que te vista e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Portanto, sê zeloso e arrepende. E aí ele termina no versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, darei o direito de assentar-se comigo no meu trono, assim como venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus quer te honrar. Eu falei isso domingo, no versículo 20. Ele está dizendo, ao que vencer, ao que for rico para com Deus, eu darei o direito de sentar comigo no trono. Deus vai te honrar, meu irmão. Como Jesus foi honrado, não é? Jesus, o que alegrou Jesus não foi as riquezas do céu, o trono, porque o trono já era dele. Ele já tinha descido do céu. Ele já se esvaziou de Deus. O que alegrou o coração de Jesus e o que fez ele não descer da cruz foi o que estava proposto para ele na cruz. E sabe o que estava proposto para ele na cruz? Você. Ver você regenerado, ver você salvo, ver você amando a Deus, ver você com um passaporte para o céu. Isso valeu a pena. O penoso trabalho de Jesus, como diz lá em Isaías 53, valeu a pena. Foi o que manteve Jesus na cruz, né? Foi o que levou ele a fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus era que o amor do Senhor te alcançasse. E isso não tem preço. Quando nós recebemos o amor de Deus, nós não podemos deixá-lo esfriar, não podemos deixá-lo escapar. É um amor que nós não podemos barganhar, nós não podemos ser como Esaú. Diz que Esaú, ele desprezou a sua primazia, a sua primogenitura. Então você é colocado em primeiro lugar no céu, foi colocado em primeiro lugar na cruz, o seu pecado veio sobre ele, para que você recebesse sua justiça, sua rendição. Foi Jesus que te resgatou. Então eu quero falar, meu irmão, que é isso. Então Davi, olhando para Cristo, olhando para a cruz, ele diz, o que é mais precioso, qual é a minha riqueza? E no final da vida dele, depois de ter juntado tantos bens, ele amou a casa do Senhor, ele amou a obra do Senhor. Então, eu acabei pregando, né? Mas perdoa aí, queridos. Aqui, se nós voltarmos aqui para a primeira de Reis, no versículo 29, 26, 27 e 28, que eu prometi falar sobre Ofir, então diz, também o rei Salomão fez navios em Ezion-Geber, que está junto a Elate, na praia do Mar Vermelho, na terra de Edom. Mandou Irão com aquelas naus e os seus servos marinheiros que conheciam o mar, com os servos de Salomão, chegaram a Ofir e tomaram de lá 420 talentos de ouro que trouxeram ao rei Salomão. Aí eu pulo para o 10:11, capítulo 10, versículo 11. Também as naus de Irão, que de Ofim trazia ouro, trouxeram de lá grande quantidade de madeira, sândalos e pedras preciosas. Tudo isso era para construir o templo do Senhor, né? Tudo isso era para terminar, além das coisas que Davi deixou, e nós vamos ler lá em 1 Crônicas 29, e Salomão ainda acrescentou mais coisas, mais ouro e ouro de Ofir. Esse ouro desse lugar onde o ouro era um ouro raríssimo. Era um ouro que talvez na terra não exista. Não sei, eu não sou ourive, mas talvez não exista mais essa qualidade de ouro. Não sei qual é. Eu sei que faz parte de um ouro um ouro excelente, que era um ouro que era precioso, era raríssimo. Para Deus hoje, ele diz que ele não despreza um coração arrependido, aquebrantado. Esse coração que vale mais do que o ouro de Ofir. Coração rico para com Deus. Então você tem que ficar vivo na fé, você tem que ficar vivo na sua adoração, você tem que ficar vivo
na sua fervorosidade para com Deus, para que você viva as riquezas e possa servir a Deus com elas. Amém? A pastora Maria é psicóloga e Deus investiu na vida dela. O ouro de Ofir dela é a psicologia, porque ela ama a profissão, tem o dom e ela está servindo a Deus com o seu dom. É o seu ouro de Ofir. Ela tem revestido o templo do Senhor com o seu ouro de Ofir. Então, voltando aqui para a primeira de Crônicas, aí nós vamos para o capítulo 29, e o rei Davi, capítulo 29, 1, eu vou ler para a gente ter um texto assim mais encaixado, e a oferta para a construção do templo. E disse mais o rei Davi, toda a congregação, Salomão, meu filho, é o único a quem Deus escolheu, ainda é moço, inexperiente. Essa obra é grande, pois o palácio não é para homem, mas para o Senhor Deus. É interessante você pensar que Salomão é filho de Betseba. É interessante pensar que o primeiro filho de Davi com ela era um bastardo. Eu expliquei domingo que é um bastardo. Um bastardo é um adulterino, é alguém que nasceu de uma traição. Alguém era casado, adulterou e desse adultério houve fruto de um filho. Então chama adulterino. É um filho fruto de um adultério. E esse filho não é honrado. Existe a maldição do bastardo. Um dia eu vou pregar sobre isso. E esse filho morre. Mas logo a seguir, quando a situação, Deus perdoa Davi e ele regulariza como rei sua situação com a viúva, Deus logo em seguida dá Salomão. E Deus fala assim, eu quero como oferta o seu filho. Se para Abraão foi Isaque, para Davi foi Salomão. E aí Deus usa um rei na linhagem de Jesus, em que a história de Salomão, da sua mãe, é um adultério com seu pai. A história de origem. Mas aí vem a misericórdia do Senhor. Então, um dos nomes de Jesus é misericórdia. A história de Davi, dando o seu filho e entendendo que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, como diz lá a palavra de Deus. Mas essa misericórdia ela é mais preciosa do que ouro. Davi aprendeu a amar mais o Senhor depois disso. Mesmo ele caindo, ele pecando, se arrependeu, mas ele entendeu a profundidade desse amor de Deus. E aí ele termina a sua vida com esse projeto, que era fazer o templo do Senhor. E ele continua ainda. Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, ainda é moço e inexperiente. Eu acho interessante a misericórdia e o amor de Deus para com Davi e para com Salomão. Deus escolheu Salomão. Podia escolher qualquer um dos filhos de Davi, mas ele escolhe logo Salomão. Por quê? Então é fruto de você estudar isso. Estuda em casa. Por que Deus escolheu Salomão? Vê o berço da sua história. Não é? Mas Deus visita o pecado e ele dá sempre uma nova chance ao pecador. O palácio não é para homem, mas para o Senhor. E eu, com todas as minhas forças, já preparei para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as obras de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, madeira para as de madeira, pedra de ônix, pedras de engaste, pedras de ornato, pedras de várias cores, todo tipo de pedras preciosas e mármore, tudo em grande quantidade. Além disso, pelo amor ao templo do meu Deus, agora dou dos meus tesouros particulares o ouro e a prata, e dou para o templo do meu Deus, além de tudo que preparei para o santuário. Além do que ele preparou durante sua vida de sucesso, depois que ele vence os inimigos e se torna um rei bem-sucedido, ele tinha seu tesouro particular, sua poupança. E eles, além disso, pelo amor ao templo do meu Deus, agora dou, versículo 3, dos meus tesouros particulares, ouro e prata, e dou para o templo do meu Deus, além de tudo o que preparei para o santuário, 3.000 talentos de ouro e de ouro de Ofir. Então o ouro era tão raro que Davi guardou para ele uma porção daquele ouro. Ouro que era raro, 7.000 talentos de prata para cobrir as paredes das casas. Então está aí.
Ouro de Ofim é um ouro raro. E o ouro para a gente, talvez seja esse ouro que vai calçar e revestir a cidade de Jerusalém celestial. A cidade, as ruas de ouro no céu. Né? Fala assim sobre as ruas de ouro. Talvez esse ouro, que é o ouro mais raro dito aqui na Bíblia, seja ele que nós vamos pisar lá no céu. Não sei. Mas eu sei que as coisas mais preciosas nosso aqui, lá no céu, a coisa mais preciosa para Deus é você. Eu falei um dia lá no culto do batismo que no céu não tem quadros, não tem obras-primas. No céu, o ouro é o piso. As portas são pedras preciosas da cidade celestial. A água sai do trono de Deus. Lá não precisa de CEMIG, porque a própria luz do Senhor ilumina a cidade. Mas eu pensei um dia, e como arquiteto que sou, como é que Deus ia decorar o céu? Se na terra o ouro de Ofim é a coisa mais rica, mais preciosa, no céu é você. A Bíblia está relatando que a multidão de santos adora o Senhor no céu. Então o céu vai ser decorado por você. Mas enquanto você não chega para decorar a casa de Deus, lá no céu, Deus, que Ele continue decorando a sua casa, que Ele possa entrar no seu coração e fazer da sua casa a morada. Que Ele seja a coisa mais preciosa na sua vida. Um homem rico não é um homem que tem bens só. Lógico, todo mundo pode ter bens, pedras preciosas. Mas o homem rico é o homem que teme ao Senhor. É o homem que ama ao Senhor. É o homem que serve ao Senhor. Às vezes eu fico triste com os irmãos. Outro dia eu pedi emprestado a alguns irmãos uma câmera, e alguns irmãos me emprestaram. Mas imagine se você amasse o Senhor, você saía correndo, compraria uma câmera e trazia para a igreja e tal. Não que eu queira isso, eu estou falando de fervorosidade, de entrega. Não é? Nós estamos com as portas da igreja até hoje, não conseguimos colocar nem as pedras estão aí, nem a entrada da igreja, nem os vidros da entrada. Nós estamos num momento difícil e queremos até, como é que vamos ficar aqui? É tantas coisas. Mas imagine se o povo fosse fervoroso como Davi. E preciosidade seria. Então nós temos orado por isso. Não que isso seja um peso sobre você. Nós temos uma igreja tão amorosa. Temos irmãos tão amorosos, tão delicados. Temos tantos dizimistas fiel. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida, querido. Porque você tem colocado ouro de Ofir para revestir esta casa. E eu quero orar por você. Quero orar por você que nesta noite ouviu essa palavra. Né? Fique vivo ou viva para ficar rico. Viva na adoração. Deus vai te tornar primeiro servo dele para depois acrescentar todas as coisas. É por isso que ele fala, colocar em primeiro lugar o reino dos céus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Nós vamos ver na vida dos homens como Salomão, como Davi e outros homens de Deus, sempre primeiro Deus. Como diz o pastor Márcio, se ele não for o primeiro, ele nunca será o último. E por isso eu e a pastora Nícia estamos aqui nessa cidade, estamos aqui nessa igreja. Viemos parar no bairro Santa Mônica, 6 anos atrás. E estamos aqui nessa igreja há 5 anos, já completos, né? E com a nossa família, porque entendemos que Deus é mais precioso do que qualquer ouro de Ofir. Somos mais ricos do que o homem mais rico deste mundo, se ele não tem Deus. A nossa riqueza é o Senhor. O salmista diz, Senhor, Tu és a porção da minha herança. Tu és a porção. Não tem herança maior do que Jesus. Ele é precioso. E Jesus está falando que o homem que ama a Deus, ele vende tudo, falando de uma parábola, que ele vende tudo e compra uma pérola. O reino de Deus é como uma pérola. O homem vende tudo e compra essa pérola. Então, Jesus está falando dessa joia, que é a riqueza dos princípios bíblicos, dos valores bíblicos, e tudo que a pastora Maria falou.
E eu quero orar por você, querido. Você que faça um pedido de oração, traga aqui para a igreja. Pastor, mas eu sou grupo de risco. Mas você não se arrisca na padaria, você não se arrisca no supermercado. Põe na caixa do correio. Põe, Pastor Vladimir, aí você põe um pedido de oração na caixa do correio. E aí domingo eu vou orar com a pastora Maria por você aqui nos... Eu fico tão triste porque eu tenho são poucas igrejas que têm 2 taças. E nunca mais elas ficaram cheias. Então você não manda no WhatsApp, passa aqui na igreja, correndo, com medo do coronavírus mesmo, vem correndo, vem fazer um atletismo, com máscara, e põe lá o seu pedido de oração para a gente orar domingo às 18 horas. Se você está assistindo a gente pela primeira vez, nós temos um cartão de convidados. Então, você pode passar seu nome aí nesse telefone, que é o meu telefone da pastora Maria, ou deixar seu nome aí na live, e alguém da igreja vai pegar seu nome e seu telefone, vamos ligar para você e te abençoar. E para você, querido, que é um dizimista, ou um colaborador, ou alguém que tem abençoado a casa de Deus, você que é precioso, que tem comprado, revestido a casa do Senhor com ouro de Ofir, hoje eu quero te abençoar, quero orar por você, quero agradecer a todos os irmãos que na semana passada dizimaram e ofertaram, e você que a partir de hoje vai fazê-lo, trazendo seu dízimo, oferta, e geralmente temos feito pela transferência, pelos depósitos bancários, está passando as contas nossa aí, mas também você pode trazer no domingo. Domingo às 18h30 nós temos o culto. Às vezes você não pode vir, porque você é grupo de risco e tal. Manda alguém, entrega aqui no diácono, tem um cofre aqui na igreja. Já, o pessoal da recepção já vai orar por você e você tem a oportunidade de entrar na igreja, colocar no cofre seu dízimo, oferta e ir embora. Outro dia encontrei o irmão Robert, ele esteve aqui todo desconcertado porque ele estava de bermuda. E aí ele, pastor, você veio fazer o quê? Vim entregar meu dízimo. Eu achei tão lindo aquilo, dele vir, deixou seu dízimo, foi para casa, mas ele veio à casa do Senhor. Então é significativo vir no templo, deixar sua oferta. Mas se você não pode, às vezes você não quer passar a semana toda guardando o comprovante, você pode mandar no meu WhatsApp, está aí, e manda no meu e-mail, se você puder também, porque às vezes alguém passa uma mensagem e tantas coisas e se perde nas mensagens o seu comprovante. Eu vejo depois de alguns dias. Então é importante que você, às vezes, quando mandar, me ligue, ou liga, ou passa uma mensagem, ou até que eu falar assim, recebi, não deixa de me dar um toque, porque às vezes entra a mensagem. Imagine que no meu grupo de transmissão eu tenho 750 pessoas que eu mando, então imagine 750 mensagens por dia que eu recebo. Então é muita coisa, então às vezes se perde. Então você manda o WhatsApp, insiste até eu falar que recebi, te abençoar, geralmente eu mando uma mensagem para você dizimista, ofertante, se você não receber a mensagem é porque eu não vi. Aí você insiste e passa, eu peço o meu e-mail para você também, além do WhatsApp, você passar no e-mail. Ok, querido? Então, quero orar por você, antes de orarmos. A pastora Maria vai dar a bênção pastoral hoje, e eu quero orar pelo dízimo, e ela vai finalizar trazendo uma última mensagem para você. Pai, obrigado por esse dizimista, obrigado por esse irmão, essa irmã, que hoje assistiu a live, viva para ficar rico. E é esse projeto que o Senhor tem para a nossa vida. Primeiro a vida, depois as riquezas. Primeiro a vida no Senhor, depois as riquezas. E esses passos de fé que temos tomado, não é ficar rico para depois viver a vida de Deus, é ter a vida de Deus, e Deus vai acrescentando riquezas. Abençoe o teu filho. Multiplique 100 vezes mais, com saúde, com graça, com proteção sobre suas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu te explicar uma coisa. Por enquanto nós tivermos uma lotação máxima, que é 80 pessoas que nós podemos receber aqui no máximo, nós não vamos fazer outros cultos. Então, para você de casa, você vai mandar uma mensagem para mim, pastor, vem eu e minha casa serviremos o Senhor. Então, sou eu e mais 3, sou eu e mais 4. Fala o nome. Vamos fazer o link para inscrições no Facebook, nas redes sociais da igreja, para pessoas que não são da igreja. Amém?
Outra coisa, se inscreveu, a não ser que uma bomba atômica caia na sua casa, você não pode deixar de vir, porque aí você deixa de uma pessoa que quer e você já colocou o seu nome e ela fica impossibilitada de vir. Você tem uma ideia, nós tivemos 74 irmãos domingo à noite, dia 10, dia das mães, que me deram o nome. E só vieram 56. Então ficou aí 18 pessoas voando, não é isso? 74 dá 18. 18 pessoas voando. Alguns me falaram, outras não. Então, eu fiquei bravo, porque se você dá o nome e você nem comunica, então não dá o nome, filho. Então fique em casa. Agora, se você vem adorar o Senhor, dê o nome e venha. Não, lógico, pode acontecer alguma coisa? Pode. Mas se acontece, tem que avisar, né? Até porque eu fico preocupado. Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu? Então, domingo você não tem link para você, para os membros. Tem link para as pessoas externas. Nós vamos colocar o link na rede. Você não é crente, você não é da Lagoinha, mas quer participar do nosso culto. Nós vamos fazer um link. Para você não precisa de link. Você precisa do pastor com a vara e o cajado na sua cabeça. Então, venha domingo, dê o seu nome, em nome de Jesus, tá bom? Então, foi uma bênção domingo, quem esteve aqui. E foi bom ver os irmãos, vontade de abraçar, né, de dar aquele acolcho, mas a gente se conteve. E estamos só começando. Pedimos a Deus que essa flexibilidade continue até que haja luz perfeita. Amém? Então, Deus te abençoe. Tenha uma boa noite. A pastora Maria vai dar um alô para você e orar uma bênção pastoral sobre a sua vida. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Coloque a mão aí na sua cabeça, né? Você tem autoridade para profetizar sobre a sua vida. Então, coloque a mão na sua cabeça. O amor de Deus, né? Que a paz consoladora do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você. E na autoridade do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu abençoo a sua vida, da sua casa, da sua família. Que você tenha aí um restinho de semana maravilhoso. E nós nos vemos domingo que vem. Amém? Deus te abençoe.